A imponência da arquitetura, baseada no estilo greco-romano, que predominava no século XIX quando foi concebida, até hoje encanta barretenses e turistas e coloca a Catedral do Divino Espírito Santo como um dos locais mais visitados, fotografados e registrados. A construção começou no ano de 1890. Consagrada ao Divino Espírito Santo, padroeiro do município, o projeto era um pouco diferente do atual que conhecemos. Consagrado ao Divino Espírito Santo porque era a fé dos Barreto quando chegaram aqui por volta dos anos 30, 40, né? Quando eles chegaram oriundos de Minas Gerais e se colocaram aqui na região baixa da cidade, né, perto aí do córrego, que tinha águas cristalinas, e aí o povoado começou. Mas eles tinham uma devoção tão grande, uma fé tão grande na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Divino Espírito Santo, que eles doaram 82 alqueires, ele e o Librina, que era um cunhado dele, doaram 82 alqueires para a igreja. É uma doação que eles fizeram de suas terras, de suas fazendas, né? Uma parte lá do Fortaleza, outra parte para cá, e até hoje esses 82 alqueires dá para comprovar, né? Como Laudêmio, inclusive, porque são terras que foram doadas para a igreja. E em 1854, que é a data considerada de fundação da cidade, o Francisco Barreto já tinha morrido, mas quando os seus herdeiros e o Librina passaram a escritura oficial da doação dessas terras em 1854, aí é considerada a fundação de Barretos nessa data. Depois, é claro, com essa doação ao Divino Espírito Santo, a Diocese de São Paulo, que só tinha uma diocese no estado, ela compreendia todo o estado de São Paulo. O bispo de São Paulo criou a paróquia do Divino Espírito Santo no dia 2 de julho de 1877. Com a doação das terras dos Barreto para a igreja, já tinha uma capelinha da fazenda aqui nessa região da Rua 18. E aí foi construída uma maior, mas foi construída aqui atrás, invadindo, digamos, a Avenida 21 hoje, né? Essa capela maior era aqui. Então, aqui na frente era o lugar das festas, das quermesses, etc., da concentração do povo. A cidade começou a crescer em volta dessa igreja. Barretos deve a sua fundação, a sua criação, ao Divino Espírito Santo. E aí veio, então, a intenção de se construir uma igreja maior, que isso começou depois da fundação da paróquia em 1877. O padre Francisco Valente, ele em 1890 começou a construção desse templo que precisou muitos anos, em 3 fases. Primeiro se construiu esse salão, né, que é o salão principal, se ergueu ele, foi o primeiro salão, mas a capela continuava ali onde a gente diz que é o presbitério, onde ficou o altar. A capela era dali, ainda continuava as celebrações lá. Mas com o término da construção aqui desse salão, a partir de 1910, começou a fachada, com esse átrio ali na frente e as 2 torres, né? Foi a segunda fase. A terceira fase já foi por volta de 1934, 35, quando se derrubou a capela antiga e se ergueu essa cúpula octogonal, onde foi depois construído um altar de mármore e tal, e é onde se celebravam as missas. Então isso terminou essa terceira fase em 1936, mas não tinha pintura nenhuma, já tinha os vitrais, já tinha, né, os quadros da Via Sacra, tinha imagens já desde o começo do século, algumas até antes, no final do século passado, do século XIX, e aí chegaram os padres dos Sagrados Corações, em 1936,
já a igreja estava tudo pronto, mas eles começaram a pensar na necessidade de se colocar pinturas, etc., dar um acabamento. E isso foi feito na década de 40 e a inauguração, quando se deu por terminadas as obras dessa matriz da paróquia do Divino Espírito Santo, em maio de 1945. As mensagens evangelizadoras estão em praticamente tudo, nas imagens, nas pinturas, afrescos e vitrais. A riqueza de detalhes é uma coisa impressionante aqui na catedral. Vale a gente lembrar que cada desenho desse, cada pintura, tem o porquê, tem uma mensagem subliminar que está muito bem clara, muito bem esclarecida. Para os senhores terem ideia, por exemplo, o número 12, ele tem uma representatividade grande para o cristão católico. Uns exemplos. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Olha só, aqui dentro desse estilo greco-romano, são 12 arcos, 3 aqui, 3 na parte inferior, outros 3 lá, 3 aqui, totaliza 12 arcos. Se os senhores observarem, são 12 pilares que dão sustentação à nave principal da igreja, olha só, 12 pilares. Então são mensagens subliminares que estão muito claras. Nas imagens também você observa isso. Essa imagem, por exemplo, é de Santo André. Conta a história que Santo André foi crucificado, mas no momento que isso ia acontecer, ele disse que não era digno de ser crucificado como Jesus Cristo. Então, eles optaram por uma cruz diferente, na forma de um X. Você vê, por exemplo, São João, o evangelista. Essa imagem aqui no altar principal, ela é muito rara. É a imagem de São Pedro. Você vê que ele está com uma coroa. São Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Você vê ali a chave da igreja, tem esse significado, e aquele símbolo que ele está fazendo, a Santíssima Trindade, o número, pode entender como o número 3 ali na mão da imagem. Aquela outra imagem é a de São Paulo, no caso Saulo, aquele Saulo de Tarso que se transformou em Paulo depois. Você vê que ele está com uma espada, e esse foi o grande homem, o grande cristão que levou essa mensagem para todo mundo, Paulo. A representatividade da espada é porque Paulo morreu decapitado. Então são mensagens que são passadas através das pinturas, através das imagens. Aquela imagem, por exemplo, eu acho muito bonita, porque eu quero explicar um detalhe. Você que vem aqui na catedral, você vê que tem uma imagem sobreposta e atrás a pintura. A imagem representa Jesus Cristo carregando a cruz até lá, o Gólgota, onde ele foi crucificado. Então, se você observar cada detalhe, você vê que tem um propósito, tem uma proposta. Uma outra situação que eu acho importante nós explicarmos para o nosso amigo de Barretos, de todo mundo. Por que catedral? Igreja Matriz da Catedral. Aquele é o motivo. Aquela poltrona. Aquilo, aqui no altar, é uma cátedra. Ali, o bispo é o local onde fica o bispo, que é a autoridade máxima da Igreja Católica aqui na nossa diocese. Essa cúpula aqui é uma coisa impressionante. Olha, lá em cima tem aquele octógono e aquela imagem tem muita representatividade. Ali é a imagem de São Jerônimo. Você está vendo a Bíblia Sagrada? São Jerônimo foi o tradutor da Bíblia, do hebraico para o latim. Então você observa que cada coisa no seu devido lugar tem sua representatividade. É muito interessante ver você fazer uma visita e se aprofundar em cada um dos temas, porque aqui é um berço de história, aqui é algo impressionante, as mensagens que são passadas nesse templo. Antigamente, era comum religiosos serem sepultados no interior de igrejas. Na Catedral de Barretos, 2 bispos foram sepultados. Antes disso, é bom a gente lembrar que nessa região aqui da Rua 18 para trás, em caminho para a Rua 20 e a Rua 22, era o cemitério antigo, onde muitas pessoas foram sepultadas aqui.
Mas depois que se construiu o cemitério municipal, no começo já do século XX, né? Aí então a igreja deixou de fazer esses sepultamentos aqui nesse cemitério antigo. Bom, aí como se tornou catedral diocese de Barretos e a igreja matriz de Barretos foi escolhida para ser a catedral, catedral significa onde tem a cátedra do bispo, como aqui passou a ser catedral, se tem esse hábito secular de sepultar os bispos na sua sede. Então, como nós temos aqui o Dom Pedro Fré, que morreu em Aparecida, mas seus restos mortais já foram trazidos para cá, e tem também o nosso primeiro bispo, Dom José de Matos Pereira, que é tio do atual bispo Dom Milton Kenan Júnior, e também seu corpo foi sepultado aqui. Temos dois. No piso superior da igreja, uma verdadeira viagem pela história de Barretos. Um ângulo de visão interessante é esse local onde eu estou agora. É a parte de cima da catedral. Aqui você tem uma visão privilegiada de toda a nave. Olha que coisa impressionante, o tamanho e a arquitetura greco-romana, que é muito bonita. Nessa parte de cima funciona um museu. São fotos, documentos, objetos usados em celebrações. Muita história relativa ao dia a dia da cidade de Barretos está aqui nessa parte de cima. E um detalhe, é aberto a toda a comunidade. Qualquer pessoa pode vir até aqui, visitar e ter um pouco de conhecimento sobre a história da Catedral do Divino Espírito Santo. Olha, aquele relógio que é a curiosidade. Há décadas, ele orienta as pessoas no dia a dia. A pessoa está indo trabalhar, escuta o soar do sino, olha para o relógio para saber as horas. Através daquele relógio, muitas pessoas sabem o horário do ônibus e tudo mais aqui na região central. Um outro detalhe que eu acho que vale a pena destacar é justamente naquele campanário fica os sinos da Catedral do Divino Espírito Santo. Cada toque desse sino, mesmo agora em época de tecnologia, onde as fronteiras ficaram menores, cada toque daquele sino tem um significado, uma orientação para os fiéis. Mesmo nessa época de tecnologia, um relógio como aquele quebra um galhão. Ou se quebra, às vezes acabou a bateria do celular, você vai se orientar pelo relógio da igreja. E os antigos também não gostam de tecnologia, né? Então o pessoal usa o relógio de pulso ou vai se orientar pelo relógio mesmo, da igreja da praça. Independente da doutrina, uma visita à Catedral do Divino Espírito Santo é um dos passeios mais agradáveis à disposição de barretenses e turistas.